receita de hoje é um clássico na mesa de aniversário e nas celebrações da vida. A gente recebe muitos pedidos pra fazer bolo de aniversário, bolo de festa, bolo recheado. Então tá aqui esse super bolo pra vocês, que assim, leva numa festa de aniversário, dá pra alguém de presente, que assim vai ser sucesso. E além de pedirem bolo recheado, pedem bolo branco, que geralmente as pessoas costumam ter dificuldade de como fazer bolo branco de festa, bolo de baunilha no caso, né, geralmente. Então tá aí esse vídeo bem especialzão pra vocês e a gente espera que vocês gostem. E vamos começar pré-aquecendo o forno a 160 graus. Em uma tigela, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar demerara, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1/4 de xícara de nozes, aqui a gente está usando ela torrada e depois triturada, meia colher de chá de essência de baunilha, aí você mistura tudo, acrescenta meia xícara de óleo de girassol, 1 xícara mais 1/4 de água e mistura tudo isso muito bem. Depois disso, acrescente 1 colher de sopa de fermento, 1 colher de sopa de vinagre, aqui a gente está usando de maçã, e aí vamos misturar delicadamente de baixo para cima, só até que o fermento se incorpore na massa. E agora vamos untar as nossas formas. Aqui a gente está usando 2 formas de 20 centímetros cada. E agora a gente vai dividir em partes iguais. Eu pesei a massa antes de levar para as formas. Então aqui deu mais ou menos 450 gramas em cada forma de 20 centímetros. Agora vamos levar para o forno por 20 minutos a 180 graus ou até passar no teste do palitinho. Depois que seu bolo estiver assim bem douradinho, um cheiro delicioso na casa, você deixa ele esfriando e a gente vai fazer o recheio. Para o recheio a gente vai precisar de uma panela e 2 xícaras de leite vegetal, que a gente está usando de castanha de caju e do Pará, meia xícara de açúcar demerara, 1 colher de chá de manteiga vegetal, que a gente está usando a de coco sabor manteiga, 1 colher de sopa de achocolatado, 50 gramas de chocolate meio amargo e a gente vai mexer até derreter esse chocolate. Em um potinho separado a gente vai colocar 1 mais 1/3 de colher de sopa de amido de milho, 1/4 de xícara de leite vegetal e vamos misturar tudo isso muito bem. Agora vamos levar essa mistura para a panela, porque é isso que vai engrossar mais rapidamente o nosso creme. E aí você vai batendo esse creme com um fouet para que nada empelote. E agora a gente vai deixar esse creme reduzir por mais ou menos 10 minutos em fogo médio, sempre mexendo para não pegar no fundo. Depois, quando estiver bem reduzido, mais ou menos 10 minutos, a gente vai colocar 1/3 de nozes também torrada e processada. Então agora é só colocar as nozes aqui no nosso creme e mexer por mais ou menos 3 minutos. Quando ele começar a desgrudar da panela, a gente vai desligar e levar à geladeira até esfriar. Depois que ele esfriar, aqui eu deixei na panela mesmo, a gente vai pegar um fouet e vai bater até que tudo isso fique bem cremoso novamente. E agora com o nosso bolo já frio, a gente vai desenformar. Aqui a minha forma é de fundo removível, então eu tirei aquela parte de baixo com a ajuda de uma espátula. E eu já vou colocar aqui no prato que eu quero que ele fique. O bolo sempre dá uma subidinha, então eu vou tirar esse topo do bolo para que meu recheio não escorra e a parte de cima do meu bolo não caia. E essa parte, é claro, você guarda para comer depois. Depois que eu tirei esse topinho, é uma parte bem pequena mesmo, eu vou colocar 3 colheres de sopa de leite vegetal para molhar o meu bolo. Aqui eu também estou usando leite de castanha de caju com castanha do Pará. E daí você molha com 3 colheres de sopa por toda a base do bolo. Depois disso a gente vai colocar 3/4 do nosso creme de nozes, ou seja, a gente só vai deixar um pouquinho para fazer os acabamentos nas laterais do bolo. A gente vai colocar quase tudo, só vai deixar um pouquinho. E aí você coloca bem no meio, sem levar muito para as bordas. Agora vamos colocar a parte de cima do bolo. E aqui, se você quiser que o bolo não fique altinho em cima, você faz a mesma coisa de antes. Tira o topinho de cima, assim ele vai ficar mais reto e mais uniforme nas duas partes. Eu optei por não tirar, mas você vai aí e segue como você quiser. Agora, com aquele pouquinho de creme que sobrou, a gente vai fazer assim nas laterais, vai cobrir as laterais e vai colocando um pouquinho mais de recheio na bordinha que faltou, como se a gente estivesse colando o topo do bolo com a parte de baixo e não deixando nenhum buraquinho sem recheio. Depois de toda a lateral coberta, a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos 20 minutos, só para dar mais uma firmadinha. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma ganache para a cobertura do nosso bolo. Em uma tigela, 150 gramas de chocolate meio amargo, 1/3 de xícara de leite vegetal e a gente vai colocar no micro-ondas por 2 minutos.
Na metade do tempo você abre, dá uma mexidinha, vê se tá tudo bem e depois volta por mais 1 minuto. Passados 2 minutos a gente vai misturar muito bem até que tudo fique incorporado. E daí vai aparecer essa ganache brilhosa e maravilhosa para você. 20 minutos já se passaram, você tira o bolo da geladeira e agora vamos confeitar, que é a hora mais legal. Depois é de comer, é claro. Bolo na bancada e agora a gente vai passar a espátula mais uma vez pelas bordas para garantir que o recheio tá todo ali e bem direitinho, bem lisinho, para não atrapalhar no resultado final. Aqui você já vai ver que o recheio já tá mais firme e já tá bem melhor de trabalhar. Aqui a gente vai limpar agora as laterais que derrubou um pouquinho de creme. E agora vamos embora para a melhor parte. Então é só derrubar a ganache por todo o seu bolo. Aqui eu tô deixando 1/3 para depois, pra gente fazer uma segunda camada. Então você coloca quase toda a sua ganache por cima. Agora com uma espátula você vai ajeitando até que cubra todo o bolo, inclusive as laterais. E aí você vai espatulando até que fique do seu gosto. Agora vamos voltar ele para a geladeira por mais 10 minutinhos. Enquanto isso a gente vai fazendo o toque final do nosso bolo. Eu juro que tá quase acabando. Em uma frigideira, meia colher de chá de manteiga vegetal, 1/3 de xícara de nozes, 2 colheres de sopa de açúcar, aqui eu tô usando açúcar cristal, mas pode ser qualquer um. E em fogo baixo a gente vai caramelizar as nozes. Quando você vê que o açúcar tá todo derretido, em fogo baixo sempre, você conta 2 minutinhos e já pode desligar. Aí você deixa reservado aí, você vai ver que ela vai endurecer um pouquinho e vai formar um crocantezinho. É isso que a gente quer. Daí com a mão ou com uma espátula, claro, depois de frio, você tira os gruminhos, dá uma quebradinha nela, porque a gente quer que elas fiquem em cima do bolo em pedaços não muito grandes, pra ficar bem gostoso na mordida. 10 minutos já se passaram, a gente pode tirar o bolo da geladeira e agora vamos de fato confeitar. O resto da ganache você bota por cima do bolo. Aqui eu optei botar só por cima mesmo, não pelas laterais. Agora a gente vai colocar esses crocantes de nozes ao redor de todo o nosso bolo. O que sobrou você bota por cima. Aqui eu coloquei só na metade do bolo. Eu achei que deu um resultado bem legal. Finalizei com physalis, que fica uma combinação bem gostosa. E agora sim, nosso bolo maravilhoso, perfeito e super gostoso tá na mesa. Foi o vídeo dessa terça-feira. Talvez seja um food porn, talvez seja um food porn. Talvez você ache que a gente é muito maldosa em fazer isso. Talvez, mas o que? Eu preciso compartilhar isso com vocês. Porque entendeu? Assim, muita gente diz que bolo vegano não cresce. Não. Que não tem como fazer bolo recheado vegano. Que bolo vegano não tem gosto. Que não tem como fazer um brigadeiro vegano. E blá, blá, blá. Que a gente assim, ó, já tá cansada de ouvir tudo isso. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês que tem como fazer um bolo super maravilhoso, especialmente espetacular, que é que nem esse bolo que eu não tenho palavras pra dizer pra vocês o que ficou esse bolo, de verdade, assim ó, sensacional. A coisa mais legal dessa receita, além de ser muito gostosa e muito bonita também, é que você pode substituir a nozes por outra oleaginosa, por exemplo, amendoim. Amendoim é uma coisa bem mais barata que nozes, não é verdade? A gente fez porque a gente já tinha aqui em casa e a gente tava louca pra fazer um bolo de nozes, porque a Flávia é muito fã e a minha mãe também. Então lá fui eu levar um pedaço de bolo pra minha mãe e ela amou, então bem sucedido no pedido dela. Uma coisa também que eu queria falar pra vocês é que se você não tem duas formas iguais, ou se você não quer fazer um bolo recheado, você pode fazer o bolo normalzão assim e colocar
o recheio na cobertura, que vai ficar delicioso, maravilhoso, assim, vai na fé que vai dar certo, você vai saborear o bolo da mesma forma, vai ficar gostosão. Esse bolo pode ser feito com uma forma de furo no meio, esse bolo pode ser sem recheio, esse bolo pode ser só o bolo e a ganache por cima, esse bolo, bem como a Flávia falou, pode ser com recheio por cima, enfim, dá pra criar um monte de coisa. Ao invés de você botar nozes na massa, você bota amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa. Ou não bota nada também, que fica bem gostoso, e daí o brigadeiro faz só de chocolate. Meu Deus, assim, ó, é uma infinidade de possibilidades aí pra você fazer com o que você tiver em casa, ou também sair ali, se tiver um dinheirinho sobrando, comprar, quer investir numa festinha. Se é seu aniversário, talvez você mereça, então. E a gente vai indo assim. E também você pode fazer em formato de cupcake, vai ficar bem gostoso, e aí você tem uma porção individual para dar para quem você quiser, entendeu? Nesse caso aqui, a gente usou pra fazer o recheio e a cobertura leite de castanha de caju com castanha do Pará. Mas se você tiver leite de coco caseiro, fica uma delícia. Leite de amêndoa fica maravilhoso, inclusive é o meu preferido. Leite de soja, que é bem barato, leite né? de soja, que é o mais barato. O leite de aveia eu não aconselho, porque ele tem outra textura. Ele tem outra textura e aí você não vai precisar colocar amido, ou seja, vai mudar toda a receita, daí você vai ter que ter o ponto na sua cabeça. Enfim, é um pouco diferente fazer com leite de aveia. E a gente não testou ainda. Outra coisa que a gente não testou ainda é essa receita sem glúten. Então eu vou ficar devendo pra vocês um bolo recheado sem glúten, mas assim, ó, se o universo quiser e permitir, eu vou conseguir fazer um bolo sem glúten. Mas a gente vai estudando pra trazer pra vocês. No meu gosto. Sim, a gente só traz aqui pro canal quando a receita tá assim, ó, maravilhosa, perfeitinha, sem erro. E aí a gente traz pra vocês. Então quando a gente tiver um bolo sem glúten perfeito, a gente também traz pra vocês aqui e faz ele bem bonitão. O Chico quer aparecer pra dar um oi. Então essa foi a receita. A gente espera muito que vocês desfrutem desse bolo maravilhoso, do qual está acabando apenas em um dia. Então, é isso, não é mesmo? Ah, se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva, aperta no botão vermelho, compartilha esse vídeo e mostra como bolo vegano é bonito, bolo vegano é bem gostoso. Outra coisa, não sei se a gente já falou, é que a gente acabou de comprar duas formas pra facilitar a nossa vida. Ou seja, até então a gente só usava o bolo em uma forma só, daí fazia metade da receita, colocava no forno, tirava do forno, usava a mesma forma, colocava a receita, botava no forno, né? Ou seja, dá pra fazer também. Dá pra fazer. Mas assim, é muito mais fácil. A gente fez até agora com uma forma, mas assim, é muito mais fácil, porém dá pra fazer tranquilamente. Sempre se dá um jeito, né? Tudo se tem um jeito, né? Aqui deste lindo lado, não tem só o Chico, mas também tem as nossas redes sociais. Se você não é inscrito ainda, tá na hora de se inscrever. E sexta-feira tem mais vídeo aqui neste canal. Normalmente na terça, vídeo de receita. E lá na sexta a gente posta um vídeo diferente, rotina, também o que a gente comeu hoje e tudo mais. Então a gente se vê na sexta também. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau!